Você está no Prisma, Observatório de Negócios. Fique com a gente na ESPM e explore conteúdos exclusivos, debates e as principais tendências em saúde e bem-estar. Um tema mais do que necessário no cenário atual. Aproveite cada minuto da nossa programação. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse novo episódio do nosso podcast do Prisma, que é o nosso Observatório de Negócios do curso de Administração aqui da ESPM São Paulo. E aqui na bancada, junto comigo, vai estar o Williams Bini, e o Williams Bini é o Head de Novos Negócios da Metos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Rodolfo. Um prazer poder estar mais uma vez aqui na ESPM, dessa vez num formato diferente, falando de um assunto que eu gosto muito e agora nesse novo formato, aliás, nesse ambiente muito bonito aqui. Parabéns. Opa. E Arthur Miller, né, que é meteorologista do Canal Rural. Seja bem-vindo. Obrigado, Rodolfo. Uma boa noite. É um prazer estar aqui, né? É a primeira vez que eu estou na ESPN também, né? Dar as boas-vindas aqui para o Bini, né? Conheço ele também pessoalmente. Então, é um prazer poder estar aqui, né? E debater sobre um assunto tão importante que é o clima e também, né? Seus impactos aí na economia do país. Sim, porque estamos vivendo um evento aqui na escola, através do observatório, sobre saúde e bem-estar. Então, quando estávamos preparando, imediatamente veio à minha memória, até pelas aulas que o William tem participado, na minha disciplina de gestão e inovação e competitividade, sobre a ótica de como o clima interfere na nossa saúde e no nosso próprio bem-estar, né? E aí, eu queria começar contigo, Arthur, se você me permitir. Opa, podemos? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos à primeira pergunta aqui, porque muito se fala que os eventos extremos deixaram de ser exceções para se tornarem a nossa nova normalidade. Então, do ponto de vista da climatologia, como essa maior frequência das anomalias térmicas e hídricas está alterando o calendário agrícola tradicional e, consequentemente, a nossa capacidade de planejar uma oferta constante de alimentos frescos e densos de nutrientes ao longo do ano? Pois é, essa pergunta é muito pertinente, né? Ela tem um impacto direto no agronegócio, né? Que é uma empresa a céu aberto, certo? Então, o que acontece? O produtor ele tem dois problemas, né? Um é o clima e o outro é o preço, né? Hoje a gente vai abordar aqui principalmente a questão do clima. E o que acontece? Né? Quando você tem essa volatilidade do clima maior, né? A gente sabe que ele é volátil, ele tem suas mudanças, só que o que acontece? Pouca gente sabe que a atmosfera ele é um fluido. Então, ela obedece às leis de mecânicas de fluidos. Então, se você está passando por um período um pouco mais quente, né, essa energia é redistribuída na atmosfera. Isso faz o quê? Que a atmosfera responda a isso. Eu até costumo falar que o meteorologista também é um pouco médico, né? A gente analisa várias variáveis e dá um diagnóstico. Sim. Então, quando a gente tem esse problema de aquecimento e deixa a situação mais volátil, é como eu gosto de trazer isso mais para a medicina, que as pessoas conseguem, né, ter uma melhor percepção. Por exemplo, quando você traz, né, essa questão da nova normalidade, às vezes as pessoas, mas que lá no meu tempo era assim também. Então eu digo assim, por exemplo, estamos aí entrando no outono, no inverno, é normal você pegar uma ou duas gripes no ano. Pode passar um ano que você não pega nenhuma e um ano um pouco pior, 3, 4 gripes. Mas agora, se você no mesmo ano pegar 10, 12 gripes, tem alguma coisa errada com o teu sistema imunológico. Então, quando a gente vê ao longo do tempo, que são dados medidos, né? A gente não está nem falando da projeção, a gente vê uma maior volatilidade. E isso afeta diretamente o calendário. Vou te dar um exemplo. Hoje, o Brasil está investindo muito, por exemplo, na produção de cacau. Por quê? Lá na África já não está dando mais certo, porque o clima lá está mudando muito rápido. E o que a gente vai ter daqui para frente? Não só uma alteração dos calendários, mas também migração de culturas. O produtor está tendo que se reinventar. Já foi aquele tempo que o produtor só plantava goiaba, que ele só plantava banana, que ele só trigo, não. Agora ele está tendo que entender como é que esse microclima está mudando na região dele, para ele escolher a melhor cultura para, no final, ele conseguir colher. Então está tendo uma grande mudança. E aí outra coisa também, quando a gente fala até na questão dos nutrientes dos alimentos, é uma questão, né, importantíssima. Porque hoje a gente está na casa dos 7 bilhões de pessoas, e em 2050 a gente vai chegar nos 10 bilhões. E temos que continuar produzindo comida. E aí entra até numa questão
não tanto só da meteorologia também, porque aí eu estou entrando um pouco mais na questão até logística, porque, por exemplo, o Brasil precisa ter uma ferrogrão também. Né? Hoje a gente tem 30% de alimento perdido por food loss and food waste, que é o quê? O desperdício e a perca, né, durante a logística. Então não é só uma questão também da gente melhorar o rendimento. Claro, a gente sempre tem que buscar melhorar o rendimento da cultura para até evitar desmatar mais áreas. Ou seja, hoje o produtor ele entende que com mais tecnologia, principalmente com a Embrapa, sementes mais resistentes, essa variabilidade climática, você pode até produzir mais no mesmo local. Só que aí a gente entra numa coisa, né, Bina? Até eu converso às vezes com o produtor. Cada vez mais o custo de produção está aumentando. E vai chegar uma hora que essa conta não pode bater, mas sem dúvida a gente está passando por um momento de transformação, é um novo normal, não é o fim do mundo, mas que exige principalmente a adaptação. Eu acho que essa é a palavra dos próximos anos. Exatamente, e os números mostram isso, né? Existe a percepção, todo mundo tem a percepção, o agricultor tem a percepção, tá chovendo mais, né, chovendo menos, tá mais seco, cada vez eu estou plantando mais tarde. Mas quando a gente entra, de fato, nos números objetivos, né, naquilo que se mede, nós estamos vendo mudanças, né? E eu, particularmente, eu acredito muito nesse poder nosso, da humanidade, de adaptação, né? O Arthur deixou bem claro que é um momento de adaptação. É importante a resiliência climática? Sempre, né? Mas falar em resiliência no momento onde já estamos passando por um processo de alteração, aí nós temos que já mudar um pouquinho e falar, não, agora é hora de nos adaptarmos a essa nova realidade que o planeta está passando. E puxando um pouquinho para a questão do agro, né, na semana passada eu estive num evento lá em Franca, né, discutindo café, e eu fiz uma análise climática ali, para minha palestra ali, mostrando nas últimas décadas o que mudou em termos de temperatura, em termos de chuva, eventos extremos. E assim, é muito claro, né, a janela de período seco, ela se ampliou, expandiu, e os eventos mais quentes, eles também expandiram. Então, o final do outono, o inverno e o começo da primavera passaram a ter mais eventos quentes, né? Então, é uma curva, né? Uma mudança. E como que a agricultura se adapta a isso, né? Como que a gente realmente vê... como que eu tento continuar crescendo em termos de produção e produtividade se o clima está alterando, está dificultando, né? E aí vem o que você falou, o nosso desafio, o desafio do século é continuarmos aumentando a produção, apesar do clima continuar sendo um obstáculo para o agronegócio. E até pegando um gancho do que você falou da temperatura, e quando a gente olha também a janela de chuva, janela mais curta, até chove dentro da média, mas chove tudo num curto período de tempo. Aí a lixiviação, aí tem mais eventos extremos. Então fica um desafio, né? Cada vez mais, por exemplo, até se você pega um período muito seco, né? Não tão quente com onda de calor, né? Porque eu até lembro do evento de 2023, a quebra de safra de soja em Mato Grosso, durante 12 ou 15 dias, 43, 44 graus. Tu olhava no satélite, a temperatura no solo bateu 70, cozinhou a soja no solo. Exato. Então, às vezes, nem investindo num sistema de irrigação vai se safar. Então, a gente está vivendo assim períodos desafiadores, na qual tinha até projeções do Brasil querer ter uma terceira safra, só que do jeito que está, as janelas mais curtas, vai chegar um tempo que, né, mais vale uma safra cheia do que duas voando, porque as janelas estão se fechando muito bem. E essa questão que o Arthur comentou de que as culturas, inevitavelmente, elas tendem a migrar, né? Isso não é um processo futurístico, não. Já está acontecendo, né? Algumas regiões do planeta e mesmo do Brasil, algumas culturas que sempre se desenvolveram bem, não estão mais. Então, precisa ter que mudar. Então, não dá mais para ser essa cultura, vou mudar de cultura. Essa região aqui não dá mais. Tem um estudo muito legal da Embrapa que mostra... mantendo esse ciclo de aquecimento, de mudança climática, o que vai acontecer com o café, por exemplo. Estou falando de café porque café é uma commodity, é um ativo extremamente importante para a gente. Todo mundo gosta de tomar um cafezinho, né? E vocês sabiam, 1 a cada 3 copos, xícaras de café no mundo é café brasileiro. 1 a cada 3, é impressionante, nós somos grandes responsáveis. Mas enfim, o estudo da Embrapa mostra que se continuarmos nessa taxa, áreas hoje que são extremamente importantes, sul de Minas, a região da Alta Mogiana, aqui em São Paulo, né, Triângulo Mineiro, regiões hoje que são extremamente importantes, vão deixar de produzir o que produzem hoje. Então, as áreas vão ficar reduzindo cada vez mais. Por outro lado,
outras regiões vão passar a ser mais suscetíveis ao café. Por exemplo, o sul do Brasil. Por exemplo, a Argentina, né? Então tem até alguns estudos, né? Tem um professor da Embrapa que fala justamente isso, né? Fala em tom de brincadeira, mas hoje em dia você vai no mercado, você vai lá e você compra o café Pelé. Só que daqui a alguns anos você vai lá e pode achar o café Maradona. Porque a Argentina a Argentina tem um perfil climático para se tornar um grande produtor de café no lugar do Brasil. Então são coisas que a gente tem que começar a colocar dentro de um planejamento estratégico. E a longo prazo, né? E a longo prazo. Não estou falando para a próxima safra. Estou falando para o próximo século. Bini, pera lá, eu estou até imaginando alguma outra coisa, porque como somos um observatório de negócios, né? Comenta então aqui para nós e para os ouvintes, né? Um pouco disso que nós estamos falando de evento climático extremo. Então, para protetor solar, utilização de óculos ou lente de contato, refrigerantes, sorvetes. Fala um pouquinho a respeito disso. É a relação direta com o consumo, né? E mexe com o nosso bem-estar, porque nós estamos programando de um jeito e acontece de outro. Inclusive, eu já dei algumas aulas aqui junto com o professor, e durante a aula a gente coloca um desafio para os alunos dele, né? É bem interessante. Exato. E surgiu de uma brincadeira, assim, e é muito bacana. Eu acho que eu te contei isso, Arthur. Aí eu falo com os alunos do professor Rodolfo que serão futuros empresários, né? Pessoas ali, né, que já estão ali com a cabeça em negócios. Tá? Aí eu faço uma pergunta desafiando cada um deles. Eu falei assim, olha, eu quero que alguém aqui traga algum ramo de negócio, alguma atividade de negócio, qualquer uma, aonde o clima não tenha algum tipo de impacto. Aí o pessoal pensa, né? Fica pensando e tal. E já saiu coisas muito interessantes, né? Um deles um dia falou assim, já sei o que é. Esse aqui eu vou ganhar. Ele falou assim, lente de contato. Aí eu parei, pensei um pouco. Vamos pensar o seguinte, lente de contato. Vamos imaginar uma condição de um clima seco, né? Com uma poluição, muita secura, umidade lá embaixo. Você tem tudo a ver, né? Você usar ou não, você querer comprar ou não. Então, certamente, sazonalidades de umidade fazem, certamente. Se a gente pegar um gráfico, possivelmente, de venda, você vai ver que em determinadas situações. Aí um outro veio, essa é difícil, hein? Vamos ver esse desafio para você, Arthur. Ele veio assim, tá. Jogo do Tigrinho. Ou as bet que você aposta. Aí eu parei. Pensei um pouco. Eu já tinha estudado um pouco sobre isso, né? Falei, olha, vamos pensar o seguinte. Todo esporte está suscetível à variável do clima, né? Pode chover. Aí eu falei assim, vamos imaginar, um dia você tinha planejado de ir com o seu pai assistir um jogo do Santos lá na Vila Belmiro. Só que choveu, não vamos mais. Aí você vai ficar em casa. Cara, se você vai ficar em casa, você não vai sair, você vai estar com o seu celular. A chance de você fazer uma aposta no celular, você estando em casa, num dia chuvoso, que você não sai de casa, que você não vai para o parque se divertir, é maior. Eu já tinha visto, e coincidentemente eu tinha já visto um estudo com isso. Os próprios aplicativos de bet sabem disso, que em dias nublados, dias instáveis, você tem o maior número de apostas. Então foi uma forma de mostrar para esses futuros empresários que o clima é relevante. E qualquer coisa, né? Eu dei 2 exemplos aqui, mas eu vou comprar, sei lá, uma bebida, um suco, uma sopa, vou comprar, tudo você consegue achar uma associação, né? Até o humor, né? Até o humor da gente quando tá muito quente, tá muito frio. Você pode ver, tá aquele calorão, o pessoal tudo mal-humorado no trânsito. É verdade. Porque as pessoas ficam mais estressadas, né? Tem até estudos que mostram que pessoas com pressão alta têm que morar em locais mais altos, né? Que a pressão é menor, ajuda a regular mais. Então, tem tudo a ver, né? A gente acha assim, não, é só chuva, aquela coisa. Não, o clima ele está intrínseco em tudo. Até eu achei, fosse bem aprofundado ali, né? No comportamento da pessoa perante o clima. Eu já pensei no seguinte, não, vou apostar lá contra um time, às vezes vamos pensar assim, um time lá do Amazonas vai jogar contra um time lá no Rio Grande do Sul no inverno. Tá para subir lá uma frente fria com uma geada, os caras vão passar frio. Eles não estão acostumados, então, qual que é a chance do time de lá da casa ganhar? Tem isso também? Tem. Você foi um pouco mais a fundo. Mas a questão é essa, Rodolfo. Hoje, os negócios, a vida, a sociedade,
acaba sendo regido. E quando a gente fala em clima, não é, né, uma chuva que deu hoje, por exemplo, até estava brincando, né? Juntou 2 meteorologistas, sempre chove, né? Isso é uma lei universal. É uma lei universal. Ok. Mas falando médio e longo prazo, né? Então, quando você tem, por exemplo, infelizmente, um verão com El Niño, por exemplo, estudos da Defesa Civil mostram que o número de óbitos por eventos climáticos é maior em verões com El Niño, por conta de eventos extremos, chuva forte, deslizamento. Tem uma ligação direta, né? Tem uma correlação estatística, existe com relação a isso. Então você vê que interfere, né, de forma muito ampla, né? Ok, Bini, vamos continuar contigo e o Arthur faz um complemento, uma réplica aqui, porque sabemos que a saúde do alimento começa no equilíbrio entre solo e clima. Então, como as mudanças nos padrões de chuvas e radiação solar em regiões específicas, que são chamados microclimas, que só aqui na cidade de São Paulo tem 77. Oi? 77 microclimas na cidade de São Paulo. 77, de acordo com o estudo da FAPESP de 2001. Olha. Eu recebi a revista da FAPESP, eu tenho ela guardada até hoje. A pesquisa mostrando 77 microclimas diferentes apenas na cidade de São Paulo. Bom, então tá. Peraí que você já explica isso. Como são esse microclima, então como é que eles podem interferir não apenas na quantidade produzida, mas na própria assinatura biológica e na qualidade dos alimentos que chegam à mesa de quem busca saúde e bem-estar? Pessoal, explica isso. A meteorologia é uma ciência exata e nós estamos muito associados a modelagens, ao uso de dados, né? Eu acredito muito hoje a realidade que o Brasil tem em termos de produção alimentar, a Embrapa, né? Depois eu quero ver a opinião do Arthur com relação a isso. Eu sei que o Canal Rural tem uma proximidade muito grande também com a Embrapa. A história é fantástica, né? Então, se você voltar 30 anos no passado, você vai ver um Brasil onde o nosso Cerrado, né, aquela região mais central do Brasil, desde o Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, era uma terra onde não se produzia. E pesquisadores da época afirmavam que não adianta, era um lugar que não adianta plantar ali, né? E assim, era uma região extensa, né? E veio grandes desbravadores da ciência, pesquisadores da Embrapa, infelizmente eu não me recordo o nome, mas pessoas assim que apostaram na pesquisa, desenvolveram diferentes cultivares, né, de grãos, enfim, para realmente se adaptar a um clima onde normalmente não havia essa adaptação. Então hoje o que nós vivemos no Brasil, pensando em Cerrado, pensando em Matopiba, que é a nova fronteira agrícola, hoje a gente vê um cenário onde o Brasil, sem sombra de dúvidas, vai ser, se já não o maior produtor de alimentos do planeta, né? Nós vamos ser responsáveis por alimentar grande parte da população mundial e sendo um país sustentável, né? Quem tem a chance de conhecer os produtores, de visitar uma fazenda, sabe que o produtor, ele é consciente. Então ele protege o que tem que ser protegido e muitas vezes protege até mais do que ele deveria, né? Então hoje a gente está num patamar onde ciência, tecnologia, preservação ambiental está chegando num bom equilíbrio. Temos desafios, né? O Arthur deixou bem claro, temos que continuar produzindo mais, né? Então, quando a gente fala um pouco sobre isso que você comentou, né? Manter a qualidade, eu acredito muito na nossa ciência, né? Nenhum outro país tem um órgão como nós temos a Embrapa, onde você tem esse desenvolvimento magnífico em termos de ciência e tecnologia, e eu sou muito otimista com relação a isso, apesar, né, dessa questão que nós falamos há pouco de mudança de zoneamento climático, né, zoneamento agrícola, né, mudança das culturas, eu ainda acredito que a gente vai estar sempre com a ciência ali ajudando a continuar crescendo, resolvendo problemas. É difícil, precisa de investimento, precisa de gente boa, precisamos manter os nossos pesquisadores aqui no Brasil, porque muitos acabam indo embora, né? Vocês sabem muito bem disso. Sim. Mas meu ponto de vista tem muito a ver com a ciência. O que você acha, Arthur? Não tem como, né? Um país, para ser de primeiro mundo, ele tem que investir em tecnologia e desenvolvimento, né? Não existe outra palavra, isso não só para o agro, para a meteorologia, em tudo, né? Então, o que acontece? Você colocou bem, hoje o agro chegou no patamar que ele está por causa da Embrapa, né? Antigamente, você pegava a década de 70 e 80, o produtor não tirava 40 sacas de milho por hectare. Hoje ele tira 110, 120.
Ou seja, mais do que triplicou, quadriplicou sem aumentar a área. Né? Inclusive, né, tem até projetos do Brasil com alguns países da África, porque está expandindo a agricultura na África, buscando tecnologia daqui. Entendeu? E claro, e aí eu não vou entrar em geopolítica aqui, então às vezes muitos dos ataques que são feitos ao agro brasileiro tem um viés econômico, porque o pessoal tem medo da competição, porque além da gente produzir bem, a gente é sustentável, enquanto lá fora não é. Então a gente já tem um selo verde e produz bem. E aí, claro, ninguém quer concorrência. Né? Hoje o Brasil praticamente aí já está ali lado a lado com os Estados Unidos na produção de grãos. Né? Eu acho que até foi ano passado ou retrasado, produziu até mais milho. Né? Foi milho ou soja que produziu mais que os Estados Unidos. Então, o caminho é esse. Claro, pensando sempre também na questão do futuro, porque passando... agora vamos pensar em décadas, né? Vai mudar um pouco a coisa. Né? O café vai migrar para um lado, a soja já está migrando, a soja e o milho está migrando muito para o Mato-Piba, o pessoal está investindo, por exemplo, em genética, né? Pecuária de corte, porque o que acontece? Até quando eu vou para... Tive Mato Grosso do Sul um tempo atrás, né? E o pessoal sabe que está quente, estava reclamando, pô, cada ano está chovendo menos, a gente explica, né, o que está acontecendo. E às vezes, né, a gente tem um problema que o clima dele também não é linear. Então o que acontece? A gente está passando por um período quente? Sim. Só que o que acontece? Do mesmo jeito que o nosso corpo busca o equilíbrio, o planeta também busca. Então qual que é o grande problema? Que às vezes as pessoas se confundem. Você tem um mecanismo que ele tem regulatório, que é o quê? A Antártica e o Ártico. Né, os dois polos frios. E o que acontece? Você tem, por exemplo, os ciclones extratropicais, por exemplo, que é uma máquina térmica que ajuda a regular, porque ele quer entrar em equilíbrio com a temperatura. E qual que é o grande problema quando você passa por um período muito quente? Vamos pensar numa estação, outono agora, que vai ser acima da média. Você vai ter praticamente dos 90 dias, 70 dias com temperatura acima da média. Só que ali em 3, 4 dias pode subir um pulso de ar frio intenso, porque ele está tentando regular aquela temperatura e sobe aquela geada, aquele choque térmico que acaba com a nossa imunidade e acaba com a lavoura. Então, às vezes, é até complicado se investir em Mato Grosso do Sul, num gado, por exemplo, um Nelore, né, que ele é bem resistente ao calor, se sobe um frio lá de 5 graus. Porque uma coisa é a temperatura do ar a 5 graus, no solo vai a 0, hipotermia. 2023 morreu uma boiada enorme lá, porque ficou no frio durante 3 ou 4 dias. Então, é um desafio. E aí entra justamente desenvolvimento de tecnologia e investimento do produtor. E aí até uma coisa que eu estava conversando com o Rodolfo um pouco antes aqui do podcast, o meu medo como cientista não é como o clima vai se comportar no futuro, porque a gente vai melhorar a previsão, vai melhorar os alertas, a gente consegue fazer um planejamento. O meu medo é que a gente está numa curva de gastos para produzir. Muitas vezes o produtor não consegue recuperar esse gasto e o poder aquisitivo das pessoas diminuindo. Então vai chegar uma hora que isso vai virar uma bolha. Então, até eu brinco, não é o clima que vai acabar com a gente, é essa bolha financeira. Mas tem tudo solução, né? A gente traz essa mensagem otimista. O problema é esse, porque o produtor também está tendo que... Olha só, além de você ter que ter uma... Porque soluções tem, o problema tem que ser uma solução barata. Não adianta, né? Você investir 200 mil para tirar 100 mil, operar no prejuízo. E a curva, né, de você aumentar a produção e produtividade, uma hora ela não é infinita, né? A nossa curva, ela vem crescendo, até exponencial nas últimas décadas. Só que uma hora ela vai ter que estabilizar, porque é impossível eu ir aumentando indefinidamente a produção, a produtividade, né, só com tecnologia. Uma hora vai estabilizar. Não sei quando, mas tem essa preocupação, porque a gente poderia muito bem resolver isso no estalar de dedos. Vamos desmatar a Amazônia? Vamos acabar aqui com o Pantanal? Ninguém tem que preservar mais nenhuma porcentagem. Tudo bem, a gente resolveria. Né? Só que nós estaríamos literalmente criando um outro problema a longo prazo, né? No curto até resolveria. Mas o planeta, não sei nem como é que ele iria tentar se equilibrar. Né? Porque, por exemplo, né, para quem está nos ouvindo entender, quando você fala assim de alterar grandemente um bioma, deixar, por exemplo, o solo desnudo, é a mesma coisa com o microclima de São Paulo. Por que está mais quente, tem microclimas? Por causa, né, que está muito edifício, ou seja, muito mais calor ali para ser dissipado. Então o que acontece? Na meteorologia bem básica, né, fundamento básico de física, é o seguinte: tudo começa com um gradiente de temperatura, que vai gerar uma diferença de pressão, e a diferença de pressão a gente conhece como vento.
O vento é que transporta umidade. Se você altera esse fluxo de calor, você altera o vento, alterou a umidade, alterou o fluxo de chuva. É simples, né? Não precisa, né, se aprofundar lá naquelas equações miraculosas da meteorologia. Então, o desafio é esse. E até eu estava também comentando com o Rodolfo um exemplo bem pertinente do que às vezes a gente faz alguma coisa para resolver um problema e cria outro. Por exemplo, hoje, qual que é o grande problema ali de Mato Grosso do Sul, até mesmo parte de Goiás? Javali e porco do mato. Nossa. Javapurco, né? Já misturou tudo ali. Já casalou. Passa 200, 300 ali correndo, numa noite acaba com a lavoura. Mas por que se proliferou? Porque não podia ver uma onça pau na onça. A onça é que regulava. Então, hoje eles sentem, né, que assim, pô, não vamos mexer nisso, porque é até engraçado, porque até mudou o jeito de aplicação de defensivo. Porque as abelhas estavam sumindo. Não tinha mais os agentes polinizadores. Então, mesmo ele sendo consciente ou não, está sendo perceptível essa mudança. Isso é bom. A gente faz enquetes lá no canal Rural, tudo mais, a gente percebe que 50%, 70% do nosso público está ciente. É a favor da sustentabilidade, integração lavoura-pecuária, pecuária e floresta, ou seja, a rotatividade. Então, a gente está caminhando para uma coisa positiva. Então, é otimista. Mas, infelizmente, né, Binho? Às vezes a gente vê algumas pessoas andando assim na contramão da coisa, né? Até parece que a coisa dê errada. Mas o que a gente tem que ter em mente? Tá aquecendo, tá mais volátil, mas tem solução. É isso aí. E tem uma coisa interessante, eu estava lembrando aqui, né? Uma vez estava conversando com uma produtora, até uma amiga minha, e assim, querendo dizer assim, poxa, a gente protege, né? A gente protege aqui uma área da nossa fazenda, que tem uma nascente, tem uma mata ciliar e tal. Pô, a gente está fazendo o nosso... E, assim, e às vezes você não tem nenhum retorno financeiro, porque, né, dá aquela vontade, puta, aquela vou plantar mais um talhão. E aí, hoje em dia, existe o chamado mercado de carbono, que veio para ajudar muito nesse processo. Então hoje, se você protege, você produz ali. Mas se você protege, você pode transformar aquilo em uma renda, porque eu estou protegendo, né? Eu estou criando essa questão. Mantendo a floresta em pé, mesmo essa rotativa, né? Essa plantação rotativa que você tem, você automaticamente também, se você está fazendo com que você emita menos carbono, você está criando o crédito de carbono. Um exemplo, né? Eu estive nesse evento lá de Franca de café, um produtor de café consciente, fazendo uma plantação rotativa do café, tem a área protegida. Em 2 anos, só de crédito de carbono, ele conseguiu R$500 mil. Em 2 anos, em crédito. Dinheiro que ele pode pegar e vender esse crédito. Então, pensa, né? Você ser sustentável hoje em dia pode, eu acho certíssimo também, te trazer outras formas também. Porque se eu estou evitando, digamos que eu tenha 100%, eu tenho que proteger 20%. Eu estou protegendo 40%, puxa, ao invés de eu desmatar aqueles 20% de área virgem, de repente, e transformar numa plantação, uma monocultura, eu posso transformar aquilo em carbono. A sociedade agradece, o planeta agradece, o bolso dele agradece. Né? Então são formas de tentar achar um equilíbrio justo também para quem está ali na linha de frente. E isso mostra, né, o potencial que o agro tem de ajudar a resolver o problema, porque eu gosto de pontuar uma situação que quando a gente pensa, né, em emissões antrópicas, 75% não vem do agro. Né, o agro é 1/4. Tem a questão, principalmente, que eu puxo na orelha do produtor, que é a queimada. A queimada é a pior coisa que... Para pecuária também, né? Os gases ali que Não, o pessoal às vezes taca fogo no pasto para matar o carrapato, né? Então isso eu sempre estou lá puxando a orelha. Mas também tem todo o outro lado, que aí envolve o lobby do petróleo e tudo mais, né? E aí você começa a ter aqueles embates, né? Ninguém quer perder dinheiro, aí tem essa resistência para o biocombustível e tudo mais. E o Brasil tá nesse caminho, a gente está investindo nisso. Daqui a pouco a gente não precisa mais nem do petróleo. Agora, eu até estava falando também, ele pegando um pouquinho da questão da economia. Aí, por exemplo, agora, né, estourou essa guerra lá, Estados Unidos e Irã. Eles fornecem fertilizante, aqui compra em dólar, encarece tudo para cá. Pois a gente tem a Petrobras, a gente tem petróleo aqui também. Ciência, tecnologia e desenvolvimento para produzir os nossos fertilizantes. Por que a gente tem que ficar toda hora importando? A gente pode ser autossuficiente nisso, sabe? Então, às vezes eu acho que falta... Eu acho que não é que falta visão. Eu acho que
tem muita gente boa no Brasil, né? O Brasil chegou onde chegou porque tem gente resistente que luta. Mas acho que falta, às vezes, um pouquinho mais de união, sabe? A gente pensar num plano a longo prazo para o nosso país. Porque, não sei se você concorda comigo, Bini, o agro é um dos pilares da economia desse país. E se mostrou bem evidente na época da pandemia. Principal pilar, né? E como é que a gente não tem uma ferrogrão atravessando esse país para facilitar a logística, ter menos perda de alimentos, até dar um pouco de vida para os caminhoneiros, né? Em vez de correr 3, 4 dias corrido com o caminhão. Quem conhece, né, o Mato Grosso, por exemplo, hoje melhorou bastante, né? Mas você volta aí uns 10 anos atrás, você tinha caminhões que tinham que passar em estrada de... escoando, sabe, um ativo tão importante, escoando tudo isso por umas estradas de terra, tudo esburacado. Quando chovia, até hoje parar. Quando chovia, você não conseguia... Você imagina... Nós queremos ser os maiores, somos os maiores produtores, e ainda preocupado como que um caminhão vai pegar, tirar isso do Centro-Oeste para levar para um porto. Sabe, é uma coisa que os Estados Unidos já resolveu isso há séculos atrás, né, com as ferrovias que eles têm. Hoje, gente... Então, assim, lógico, e assim, oportunidades, né? O Brasil, deixar muito claro para todos, né, que estão aí nos ouvindo, todos, né, muitos serão grandes empresários. O Brasil é uma terra de oportunidades. Nós temos muita coisa ainda para crescer, para evoluir. É um país riquíssimo, né? Tem um apelido de celeiro do mundo, né? Celeiro do mundo. E pensando, né, nós estamos falando de água aqui, mas se for falar em energia, gestão de energia, por exemplo, imagina o potencial solar, potencial eólico que nós temos, né? Então, assim, hoje a gente tem que ter muito claro que está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos. Claro que o clima está aí para, né, para ser um elemento a mais, mas está nas nossas mãos poder usar tudo isso a nosso favor. Muito bem. Gente, o tempo vai voando, né? Mas eu entendo que nós estamos deixando aí uma palavra para quem está nos ouvindo e vendo, logicamente de esperança, e também para os nossos estudantes, né? De que ao entrar, por exemplo, numa empresa como a Ambev, o Nestlé, Natura, né, Boticário, enfim, vai ter muito da sazonalidade ou do estudo do clima, justamente para poder fazer lançamento de novos produtos, promoção de vendas e assim por diante. Então, acho que a ciência de dados também vai poder ajudar bastante com o apoio do trabalho que vocês fazem como meteorologistas, né? Bom, então, em meu nome, em nome do curso de administração aqui da SPM, quero agradecer a você, Williams, e a você também, Miller, né, por estar aqui conosco, e a palavra final para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo. Então, o que eu posso deixar de recado, né, principalmente, né, de que não desistam, acreditem no país, é um país forte. Porque eu digo isso, né? Eu estudei na Federal lá de Santa Catarina, a gente vê muita gente indo para fora, mas a gente tem amor pelo nosso país, né? E a gente é forte. O Brasil é o país do futuro, é o que eu posso dizer, né? Eu sei que algumas pessoas são religiosas, outras não, mas se Deus criou o mundo, ele botou o Brasil na melhor posição geográfica que podia, porque a gente não tem problema com tufão, Verdade. Não temos problema com furacão. Então, acredita no Brasil, invistam, tragam tecnologia e conhecimento, porque no futuro o Brasil é que vai ser uma grande potência. Ok, Bini? Muito bom. Bom, mas agradecer novamente, né? Eu acho que essas iniciativas são muito boas, poder trazer um pouco esse discurso para essa geração, né? Uma geração diferente, né? Da nossa. Né? Tá vivendo um mundo diferente, tá vivendo um clima em mudança, né? Não é nem um clima novo, porque ainda... né? Ele está mudando, então não dá nem para dizer que é novo, né? Ele está mudando. Estamos entendendo o novo normal. Estamos no novo normal, estamos entendendo o novo normal, bem. E reforçar, né, o que o Arthur falou, né? Apesar dos pesares, a gente tem muita oportunidade boas de negócio. Temos muitos cases de pessoas, né, que realmente usando, né, a tecnologia, usando a inovação. Nós somos a terra das startups e soluções, e muitas delas acabam realmente trazendo excelentes resultados para o crescimento do nosso país em termos de inovação. Certamente estamos sendo um grande exemplo, né? O mundo está de olho na gente. E não estou falando só por causa da Copa do Mundo, não. Estou falando por conta do que nós estamos fazendo por aqui, né? E agradecer e sucesso aí a todos essa nova geração, que realmente os nossos sucessores, né, os nossos filhos, netos, bisnetos, possam de fato encontrar um país
né, muito mais adaptado às novas condições climáticas. Obrigado. Muito bem. Lembrando a vocês que é uma série de podcasts que nós estamos gravando aqui dentro do Observatório de Negócios, chamado Prisma. Tivemos já um podcast falando sobre produtos considerados de saudabilidade e também funcionais. Teremos gravação também com psiquiatra e psicólogo a respeito de saúde mental, dado que o nosso tema é saúde e bem-estar, e além de outros temas que serão trabalhados. Por isso, acompanhe as nossas gravações aí no canal. Obrigado e até o próximo episódio.